Olá! No Justiça Legal desta semana, você vai conferir como foi a inauguração das novas dependências do Fórum do Norte da Ilha, na capital catarinense. No quadro Entrevista, recebemos o juiz de direito Alexandre Takashima, que fala a respeito de justiça restaurativa. Acompanhe também no quadro Isso é Legal, uma das palestras que integrou a Semana Cruz e Souza no Museu Histórico de Santa Catarina. E a partir de agora, você confere como foi a aula magna do curso de preparação para a magistratura, com a participação especial da juíza do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Andréa Pachá. A Escola Superior da Magistratura do Estado de Santa Catarina promoveu a aula magna dos módulos do curso de preparação para a magistratura, na sede da instituição em Florianópolis. A gente está iniciando mais um ano de trabalhos no curso de preparação à magistratura da escola. São 3 turmas aqui na sede, 2 de módulo 1 e uma de módulo 2. E a gente hoje tem em andamento, iniciando e encerrando mais 7 turmas no interior. São ao todo 10 turmas aí no estado. E como é de praxe, todo início de semestre a gente começa com uma aula magna, sempre trazendo um convidado aí de fora. A aula foi ministrada pela juíza do Tribunal do Rio de Janeiro, Andréa Pachá, que falou sobre afeto, justiça e os novos direitos. Eu acho fundamental a gente trazer para o espaço da escola a discussão das transformações que são experimentadas pelo mundo, pelo país, porque as pessoas vão ser juízes nesse país e nesse contexto e nesse momento de muita mudança. E o tema é um tema muito importante para quem chega, porque nós estamos acostumados a lidar com normas, com códigos, com leis, a formação jurídica é muito positivista, e a abordagem foi trazer para essa discussão um olhar de humanidade, porque é diferente quando você inclui o afeto como um elemento estruturante do direito das famílias. E o afeto hoje é reconhecido como um direito a ser discutido. Você tem relações de parentes que são estabelecidas pelo vínculo afetivo, você tem discussão sobre dano moral por falta de afeto, e você tem uma demanda da sociedade de consumo muito grande pelo prazer ilimitado, pela alegria e pela felicidade, que são também questões afetivas. Então, discutir a nossa condição estruturante de desamparados que somos como seres humanos e a atuação do direito e a expectativa que se tem do direito nesse contexto é sempre um momento importante de reflexão. Simultaneamente à aula, aconteceu o lançamento do livro Escudo de Vidro, do juiz Fernando de Castro Faria, editado pela Empório do Direito. O livro fala é uma personagem, um advogado criminalista que tem pela frente um dos casos mais importantes da vida dele, que é justamente a defesa do pai. O pai enfrenta um problema, uma acusação muito grave, e ali então permeia toda essa história de algumas situações que eu criei em cima de outras que eu vivenciei também, ou que eu vi nos casos que examinei ao longo dos anos da carreira. Então, gira em torno desses temas, algumas reflexões desses personagens que permeiam o enredo ali da história. É uma honra para mim estar aqui na nossa casa, falando de direito e literatura, 2 paixões na minha vida. O evento, que reuniu alunos e professores de direito, magistrados e a comunidade jurídica, teve duração de 2 horas e contou com a participação de cerca de 300 pessoas. Como eu estou iniciando, a preparação para a magistratura, e então o tema é um tema interessante, entendeu? É uma juíza bem conceituada e estou aqui para poder adquirir conhecimento. O tema é bastante importante, digamos, para a nossa sociedade atual, trata de assuntos bastante relevantes para o nosso cotidiano, somente para eu que estou atuando na área da psicologia, vejo dramas familiares, e agora com a minha formação em Direito, acho que é bastante importante a gente conhecer um pouquinho mais da atuação da juíza e da experiência da juíza sobre essa temática. Meu sonho é ser juíza, então para mim já é uma motivação, estar perto deles, seguir o exemplo deles, saber como eles pensam, enfim. E eu sou apaixonada por direito de família. Eu atuei na faculdade como conciliadora, fazia audiências de conciliação, divórcio, enfim, separação, e eu sei como é importante a atuação
participação desde os advogados, dos conciliadores, da sociedade de juízes, então para mim é muito interessante o tema. Eu vim porque eu nunca ouvi nada a respeito de direito de família, além de explicações em sala de aula, então eu vim ver como é na prática, porque eu sei que essa juíza tem experiência na área. As novas dependências do Fórum do Norte da Ilha, que atende mais de 9 bairros da região, foram inauguradas pela presidência do Tribunal de Justiça. Cerca de 30 mil processos serão deslocados para a nova estrutura. O presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, desembargador Torres Marques, inaugurou as novas dependências do Fórum do Norte da Ilha, que abriga a antiga estrutura, composta de 3 unidades, que antes ocupava espaço no complexo universitário, localizado no acesso ao distrito de Santo Antônio de Lisboa. O Juizado Especial Civil e Criminal, a Vara da Família e Órfãos e o Juizado Especial da Fazenda Pública agora passam a ocupar o 3º andar do edifício High Tech Business Center, às margens da SC 401, no bairro Saco Grande. A solenidade contou com a presença do Corregedor-Geral da Justiça, desembargador Ricardo Rufino da Luz Fontes, do secretário-geral do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, juiz Jefferson Zanini, e dos juízes João Alexandre Dobrovski Neto, Cid da Silveira e Davison Jamelo, titulares das respectivas unidades que passaram a funcionar no local. Cerca de 30 mil processos devem ser deslocados para a nova estrutura, sob o comando da juíza Vânia Peterman, diretora do Foro do Norte da Ilha, e da secretária Rosângela Bueno Pena. Para o atendimento, cerca de 60 funcionários, entre servidores, estagiários e terceirizados. Os colaboradores presentes no ato demonstraram satisfação com as novas instalações e acreditam que essa nova injeção de ânimo deve refletir na agilidade da prestação jurisdicional. Além das varas, o prédio conta com serviço social, psicólogos, distribuição, almoxarifado, lavanderia, copa, fraudário e 3 salas de audiências de instrução e julgamento e ainda 4 salas de conciliação e mediação. No discurso proferido durante o evento, o presidente da Corte Estadual disse que o novo espaço materializa o resgate de mais um dos compromissos assumidos no início desta gestão e revelou que o local busca aprimorar os fatores materiais que contribuem para a entrega de uma tutela judicial célere e eficaz, evitando assim o perecimento dos direitos ou de seu significado, principalmente em áreas tão sensíveis ao direito. O magistrado destacou ainda que aquele ato foi o resultado da união de esforços voltados à necessária valorização do 1º grau de jurisdição, com vistas no objetivo de priorizar a atividade fim do Poder Judiciário catarinense. No momento de descerrar a fita inaugural, o desembargador Torres Marques convidou a servidora Jacinta Janete Coeler, chefe de cartório do Juizado Especial Civil e Criminal, para auxiliar na tarefa, em mais uma forma de prestar homenagem aos colaboradores do Judiciário. As 3 unidades instaladas atendem as comunidades dos distritos de Ratones, Santo Antônio de Lisboa, Canasvieiras, Cachoeira do Bom Jesus, Ingleses do Rio Vermelho e São João do Rio Vermelho, e ainda dos bairros Monte Verde e Saco Grande. E agora chegou aquele momento de descontração do programa. Vamos dar uma pausa nas notícias do Judiciário para apresentar o quadro Isso é Legal. E nessa semana você vai conferir como foi uma das palestras da Semana Cruz e Souza, que aconteceu no Museu Histórico de Santa Catarina, em Florianópolis, em homenagem ao poeta catarinense. Em Florianópolis, os 119 anos da morte do poeta catarinense Cruz e Souza foram marcados pelo ciclo de 10 palestras em uma semana. Os encontros aconteceram no auditório do Museu Histórico de Santa Catarina, que fica sediado dentro do Palácio Cruz e Souza. A iniciativa foi do doutor em Letras e Literatura, Juan Marcelo Capobianco, e recebeu o apoio do museu. E esse ano a gente teve o privilégio de ter contato com um estudioso profundo da obra do Cruz e Souza, o Juan Marcelo Capobianco.
Ele veio do Rio de Janeiro e, primeiramente, ele entrou em contato com a gente, dizendo sobre as abordagens que ele queria fazer, né? Então, deram 10 palestras que foram, então, distribuídas durante essa semana. Capobianco começou a se interessar pela obra de Cruz e Souza na infância, quando começou a ler seus poemas. Gostou tanto que mais tarde foi pesquisar e buscar saber o que os críticos diziam a respeito do escritor catarinense. E eu me decepcionei muito a vida inteira sobre o que diziam em relação à obra de Cruz e Souza, porque o tempo todo era o afrodescendente, era o tuberculoso, a esposa louca, a miserabilidade financeira, o tempo todo esses estigmas, e a poesia não aparecia nunca. E aquilo foi de certa maneira, mobilizando, para não usar revoltando, que é muito forte. E eu, no mestrado, percebi que não podia tocar nesse tema, mas acumulei pesquisa a vida inteira, e mais o mestrado e mais o doutorado, para poder, em 1 ano e 8 meses, concluir o doutorado com 534 páginas, tocando exatamente nisso. E foi exatamente o resultado desses estudos que Capobianco apresentou na Semana Cruz e Souza. Nesta palestra, ele procurou tocar na biografia do poeta de forma diferente. Buscou contextualizar os fatos da vida do escritor, rompendo com o estigma de poeta negro, e mostrou que o autor foi inovador até mesmo para a literatura mundial. E o realismo, o naturalismo e o parnasianismo, eles se centravam no objeto. Eles iriam falar desse microfone como um objeto preto que está sendo segurado pela mão de um homem que é repórter, etc. Eles só dizem isso. Cruz e Souza quebrou isso no Brasil completamente, da mesma forma que Baudelaire o fez em 1857 com As Flores do Mal. Ele inaugurou o simbolismo, mas os autores o consideram o inaugurador da poesia moderna. E, por extensão, como Cruz e Souza recriou sem copiar no Brasil, eu faço uma extensão disso para Cruz e Souza ter sido realmente o inaugurador da poesia moderna. E muitos críticos concordam comigo. E o público que prestigiou as palestras certamente levou para casa novos conhecimentos a respeito da vida e da obra de Cruz e Souza. A importância de conhecermos este poeta catarinense que não tem projeção e que, na realidade, é extremamente pouco conhecido. E também consegui perceber o quanto a obra dele influenciou outros poetas que são os que nós conhecemos, o que nós valorizamos, o que nós discutimos e lemos. Né? E, na realidade, o cerne todo de tudo isso nós não levamos em consideração, que foi ele. O mais importante, eu acho, é ver que Cruz e Souza é uma personalidade catarinense de destaque nacional, né, e que ele merece ser mais estudado e mais valorizado, e principalmente ele merece que as instituições coloquem ele no seu local de destaque e de reconhecimento, não só catarinense como nacional. E aí vem todo aquele trabalho das instituições dialogarem e trabalharem essa questão dentro de Santa Catarina. E o professor, na palestra, coloca bem a universalidade da obra, não só na literatura, mas todos os outros aspectos que envolvem Cruz e Souza. E a seguir, no próximo bloco, no quadro Entrevista, o nosso convidado é o juiz de direito Alexandre Takashima, que fala a respeito de justiça restaurativa. É logo depois do intervalo. Voltamos já já. Olá, no quadro Entrevista de hoje recebemos o juiz de direito da comarca de Lages, Alexandre Karazawa Takashima. E ele está aqui para falar sobre justiça restaurativa, um novo modelo de justiça que se apresenta ao atual sistema criminal. Olá, doutor. Para começar, eu gostaria que o senhor explicasse o que é a justiça restaurativa. A justiça restaurativa é um movimento mundial que já faz mais de 40 anos em alguns países, sendo referência nossa Nova Zelândia, Canadá, Estados Unidos. E no Brasil, alguns estados já estão há mais de 10 anos com a justiça restaurativa, entre eles o Rio Grande do Sul, São Paulo e o Distrito Federal. A ideia é justamente a revalorização da questão da participação da vítima dentro dos conflitos e não esquecendo a questão da responsabilização do ofensor e também a participação da comunidade. Então esse é o grande tripé que se embasa a justiça restaurativa, e mais do que uma prática específica, na verdade
se busca, através da observância de alguns princípios da justiça restaurativa, a questão da melhor transformação do conflito. A ideia é de parar com aquela ideia tão somente de que haveria uma única resposta para o conflito, a aplicação da pena, mas sim de que haveriam outros elementos que seriam importantes na questão da transformação do conflito, principalmente a ideia de que a vítima é um personagem importante dentro desse contexto do crime, do conflito, e a possibilidade de criar novos espaços de diálogo. Não pensando tão somente no que aconteceu no passado, mas também pensando no futuro. Como auxiliar a vítima na superação do seu trauma, como responsabilizar de uma forma mais eficaz o agressor ou o ofensor e como a comunidade pode participar nessa questão dessa transformação de conflito. Perfeito. E quais são as diferenças entre o modelo de justiça restaurativa e o modelo de justiça criminal? O modelo de justiça criminal atual nosso é a vítima tem um papel tão somente de prestar depoimento sobre o fato ocorrido no passado. Nós não nos preocupamos efetivamente em apoiá-la, dar suporte e ver as necessidades dela. Ela, na verdade, tem um papel secundário dentro do nosso sistema de justiça criminal. Outro fator importante é de que o sistema de justiça criminal vê tão somente a questão da punição, a aplicação da pena como um modo de prevenir outros delitos, como uma espécie de retribuição pelo mal que foi causado. A justiça restaurativa já vem com outro enfoque, de que os conflitos são naturais dentro do nosso convívio social e o que nós precisamos é transformá-los de uma forma em que a vítima possa ter efetivamente suas necessidades satisfeitas, sejam materiais ou de caráter pessoal, psicológico, subjetivo, e também essa questão desse olhar para o futuro. O que nós podemos transformar a partir daquele fato traumático para algo melhor no futuro. Então, o que nós percebemos é que a justiça criminal e a justiça restaurativa, na verdade, elas não são opositoras, contraditórias. Na verdade, elas são diferentes. E isso eu acho que a diferença faz a beleza, no sentido de que elas não são antagônicas, mas sim complementares, elas caminham juntos. A justiça criminal é necessária para alguns casos, a justiça restaurativa pode dar uma melhor solução para outros casos. Nós temos que ter essa sensibilidade de poder oferecer tanto a justiça criminal quanto a justiça restaurativa, mas sempre nesse foco de uma maior humanização, tanto da relação do agressor, do ofendido, a vítima e a participação da comunidade. A justiça restaurativa impediria a vítima de recorrer à justiça tradicional? Não, até um dos grandes princípios da justiça restaurativa é a questão da voluntariedade. A vítima tem que ter, a partir da possibilidade da explicação do que é a justiça restaurativa para a vítima, esse desejo. Não, a justiça restaurativa é interessante para mim. O que nós vemos atualmente é que, infelizmente, não temos nenhuma opção para a vítima. A vítima só tem a porta da entrada da delegacia, vai para o fórum prestar depoimento e depois fica acompanhando, vai ser comunicada se o acusado foi condenado ou não. O papel dela é bem passivo nessa questão da justiça criminal. Havendo o desejo da vítima de participar desse movimento, tem também que haver a voluntariedade por parte do ofensor, do agressor. E justamente através da justiça restaurativa tenta-se de criar esse mecanismo de diálogo entre o agressor e a vítima. A imposição não é uma das características da justiça restaurativa e, por si só, na verdade, descaracteriza toda a questão da restauração, que é essa possibilidade de haver a espontaneidade e o desejo de ambas as partes, agressor e ofensor, de diálogo. A justiça restaurativa pode ser aplicada a crimes graves, como, por exemplo, homicídios e sequestros? Na prática, inclusive, o Rio Grande do Sul está fazendo um evento com relação a esse tema específico. O Rio Grande do Sul é um dos estados mais avançados nessa questão de que não existiria uma limitação com relação à gravidade de delito. E, nesse sentido, o professor Aaron, que está fazendo a palestra aqui em Santa Catarina, o professor do Canadá, também tem esse entendimento
e o professor Howard Zehr também, a ideia de que mais do que gravidade de delito, nós temos que analisar o caso concreto para verificar se realmente haveria a possibilidade do diálogo entre a vítima e o ofensor. Inclusive no livro do Howard Zehr, Trocando as Lentes, que é um livro de leitura obrigatória com relação à justiça restaurativa, ele começa justamente falando de um caso de lesão corporal grave, em que a vítima, uma mulher, teve a perda de visão de um olho e teve a participação da justiça restaurativa. E um dos desejos que a vítima tinha era justamente entender por que ela tinha sido vítima, agredida. E quando foi se entender, na verdade, o agressor ele tinha uma paixão platônica pela vítima. Ele amava a vítima, tinha esse desejo, e numa abordagem acabou dando tudo errado e ele acabou lesionando gravemente, perdeu a visão. E ele restou condenado, mas toda aquela angústia que a vítima tinha de já fui vítima uma vez, posso ser vítima de novo, ela não entendia porque tinha sido vítima. Todo esses dados, esses elementos que normalmente não vão ser discutidos dentro do processo, a justiça restaurativa possibilitou para ela essa paz, essa tranquilidade, no sentido de que compreendi o que aconteceu e não preciso ter medo do futuro, porque na verdade foi um caso bem específico com relação àquele agressor. Então são elementos que nós, na justiça tradicional criminal, nós nunca perguntamos para a vítima o que você está sentindo, o que você sentiu, quais são as tuas dúvidas com relação ao crime. Nós simplesmente perguntamos para ela com relação àquele fato específico que aconteceu. E muitas vezes não é isso o desejo da vítima. A vítima às vezes quer solucionar outras questões que não são, infelizmente, o interesse dentro do processo penal. Qual é a diferença entre a justiça restaurativa e a conciliação? A conciliação é um método de resolução também de conflitos. Está previsto dentro do novo CPC, Código de Processo Civil, junto com a mediação como instrumentos para a resolução de conflito. A conciliação, o conciliador, ele participa do diálogo entre as partes e, inclusive, fazendo propostas com relação à solução do litígio. Dentro do processo, dentro de uma ideia de que existe um ganhador e um perdedor. E a justiça restaurativa já não trabalha mais com esses conceitos que nós temos que ter um ganhador e um perdedor dentro de um conflito. Nós temos que ter uma transformação, um diálogo, uma possibilidade de uma comunicação não violenta. Outra restrição que nós temos dentro da conciliação, dentro da mediação, é que existem alguns litígios que, na verdade, o nosso sistema de justiça não tem como resolver. Por exemplo, participando da justiça comunitária lá em Caxias do Sul, eles estavam com um grande problema de conflito entre duas gangues de bairros vizinhos. Inclusive, por causa das brigas, constantes brigas desses dois grupos, os ônibus não circulavam mais aos fins de semana, porque sempre que as duas gangues se encontravam, dava quebradeira e destruíam ônibus, destruíam praças, destruíam tudo onde eles se encontravam. Se nós fôssemos para a justiça tradicional, nós pegaríamos cada um deles e faríamos um processo penal para resolver. Ou, no máximo, um processo de rixa envolvendo todos. Mas, basicamente, seria um processo de lesão corporal para cada uma das brigas que ocorressem. Mas, na prática, não ia resolver o grande conflito que existia entre as duas gangues. A justiça comunitária possibilitou chamar representantes dos dois grupos de jovens que eram opositores, e dentro do diálogo eles começaram a se conhecer, não que eles viraram amigos, isso não aconteceu, nem era o objetivo, mas eles começaram a se respeitar e começaram a frequentar os mesmos espaços, ônibus, festas, colégios, sem mais a questão da violência como a forma de resolução de conflitos deles. Então, são esses mecanismos, essas situações que a justiça restaurativa possibilita um novo espaço para que agressor e vítima possam conversar, não necessariamente naquela ideia de autor e réu, um vencedor e um perdedor. Na verdade, é um espaço diferente.
o título do livro, da obra do Howard Zehr é emblemático, Trocando as Lentes. Na verdade, nós temos que mudar essa concepção tão somente de que a justiça é essa que é prevista dentro do Código de Processo Civil, dentro do Código de Processo Penal. Não. A justiça, na verdade, não tem esses limitadores. E a justiça restaurativa é a maior prova disso. Bom, e para finalizar, eu gostaria que o senhor destacasse os principais avanços trazidos pela justiça restaurativa no Brasil. Esse movimento, inclusive, é apoiado por resolução do CNJ, está se espalhando em âmbito nacional. O movimento aqui em Santa Catarina está iniciando a partir desse projeto da Coordenadoria Estadual da Infância e Juventude, com esses 2 polos irradiadores pilotos para expansão no Estado. A ideia não é importar nenhum modelo, o modelo de São Paulo, o modelo do Rio Grande do Sul, do Distrito Federal. A ideia é aproveitar a experiência, as boas práticas de cada um desses estados e desenvolver a nossa própria justiça restaurativa, respeitando inclusive as peculiaridades de cada uma das nossas comarcas. A ideia é da voluntariedade, inclusive com relação à ampliação desses projetos. Não queremos impor para nenhuma comarca a questão da justiça restaurativa, nós queremos simplesmente sensibilizar. E pensando nisso, o nosso grande pedido com relação aos possíveis interessados na justiça restaurativa é justamente experimente. Não é algo imposto. Veja, sinta principalmente o que é a justiça restaurativa, para que realmente, mais do que uma imposição, seja um desejo de transformação, inclusive essa visão do próprio Poder Judiciário com relação aos conflitos. Até que ponto nós, como operadores do direito, estamos satisfeitos com relação ao nosso papel na questão da transformação de conflitos. Existem várias experiências e muito material, artigos, livros com relação à justiça restaurativa aqui no Brasil, trabalhos acadêmicos fantásticos, inclusive aqui do nosso estado de Santa Catarina. E o que nós estamos querendo dizer e sensibilizar é que a justiça restaurativa não é a pedra de toque, não é a tábua de salvação com relação aos conflitos. Os conflitos, numa análise antropológica, ele sempre existiu nas relações humanas, ele sempre vai existir. O que nós precisamos evoluir é justamente a possibilidade dessa transformação de uma forma não violenta. Essa cultura da paz, eu acho que vem junto com esse movimento da justiça restaurativa. Um movimento de comunicação não violenta, um movimento de que a aplicação da pena não é a única solução. Principalmente, mais do que a pena, é a responsabilização. Mais do que a vítima como Estado, trazer novamente a vítima que sofreu a ofensa para o diálogo dentro desse processo. Então, a justiça restaurativa vem como um complemento, como uma possibilidade, através de técnicas de formação, enfrentar de uma forma, com uma outra visão, a questão do conflito. Ok, eu gostaria de agradecer ao senhor pelos esclarecimentos e pela disponibilidade em conversar conosco. Muito obrigado. Eu que agradeço o espaço e a possibilidade de estar aqui falando sobre a justiça restaurativa. E o Justiça Legal de hoje fica por aqui. Um abraço a todos e até a semana que vem. Tchau!